Olá, alunos da Unifatesc, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para gravar um podcast especial para vocês sobre um tema muito abordado e que muitas vezes gera muitas dúvidas, né? Que é o estágio. Nós temos como disciplina, né, o estágio dentro da nossa instituição e hoje nós vamos ter uma discussão, né, juntamente com as demais professoras, né? Eu sou a professora Fabiana Demiso. E nós estamos aqui hoje por um bate-papo, né, sobre o tema com a professora Jéssica e também a professora Adriana. Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Então, como já fui bem apresentada, né, pela nossa professora Fabiana, eu sou a professora Jéssica. Eu atuo hoje na educação como professora de língua inglesa e língua portuguesa, né? E na Unifatesc estou ali como coordenadora dos cursos de letras, pedagogia e tudo mais. Olá a todos, sou a professora Adriana. Eu trabalho no ensino superior, na Unifatesc e também na Unespar. Então, é um prazer ter esse bate-papo com vocês hoje. Muito obrigada, né, pela presença das professoras aqui. E nós iniciaremos aqui com uma questão, né, principal, onde muitos alunos questionam justamente sobre a questão da legislação do estágio, né? Então, definitivamente, existe alguma lei de estágio que propicia dispensa para que o aluno possa estar realizando um estágio fora do âmbito de trabalho? Então, nós vamos tentar responder, né, essa questão que é muito relevante e significativa aqui para o estágio. Então, eu abro aqui para as professoras, né? Elas podem falar, opinar sobre a opinião delas diante disso. Pode ficar à vontade. Bem, sobre essa questão, acho que é um ponto bem que gera realmente muito conflito, como a Fabiana colocou. Nós temos uma legislação, que é a 11.788 de 2008. Essa legislação, ela dá uma asseguração na questão do estágio, tanto para o estágio remunerado ou para o estágio supervisionado, que a gente coloca como estágio obrigatório. O estágio remunerado é aquele que eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo devem, né, estar ali no campo da escola, né, vocês recebem um valor sobre, né, o trabalho de vocês. Então, dentro dessa legislação, ela vem, ampara e coloca na questão de carga horária, na questão de ética, na questão de disponibilidade, de dispensa, até de dispensa para outro estágio também, porque não é o fato de você estar realizando um estágio remunerado que você está liberado do obrigatório. Então, dentro dessa legislação, ela vem amparar isso. Já referente ao estágio obrigatório, a gente falou supervisionado, né? Ele é de caráter obrigatório dentro do quê? Dos cursos de licenciatura. Afinal, eu falo que estágio, em qualquer disciplina, em qualquer curso, do técnico ao ensino superior, você vai fazer. Então, como que eu vou ter um dentista se ele não vai e faz um estágio? Como que eu vou ter um professor se ele nunca entrou em uma sala de aula? Então, eu falo uma função de eu ter um professor só teoricamente. Eu preciso ter esse amparo. Mas aí o ponto que vem, que eu acredito, né, sou professora de estágio desde 2016 e sei que as demais estão envolvidas também, já deve ter ouvido a pergunta. Eu trabalho numa loja, professora. Como que eu vou fazer o meu estágio? Meu patrão não libera. E aí vem a questão, eu não tenho uma legislação que obriga o teu patrão a liberar. O que acaba, pelo menos a gente sempre orienta enquanto professor, você entrar em um acordo. Este acordo seria no fato de realmente fazer conversas com o seu patrão de quando que ele poderia reduzir uma carga horária, de você reduzir uma carga horária no teu horário de almoço, mas é uma conversa, eu falo, realmente informal. Falar que é obrigatório é dentro da licenciatura, como eu falei, é importante você ter. Agora, o teu patrão não tem essa obrigatoriedade de estar liberando. Seja em instituições, eu falo tanto de cunho educacional, tá? Como também os que não são, como eu falei, de uma loja, de qualquer outro estabelecimento. Perfeito. Tudo é uma questão também de conversa, né? É uma conversa ali entre você e o seu patrão, a pessoa que cuida ali de fato dessa questão da carga horária, o seu supervisor, né? Eu me recordo de quando eu estava, de fato, realizando o estágio supervisionado, eu precisei também pedir a licença da escola em que eu estava
atuando ali como estágio remunerado, né, que são vertentes ali diferentes, e a prática do estágio, vou voltar aqui um pouquinho para o âmbito da pedagogia, né, muitas pessoas vêm para a segunda licenciatura já pensando, nossa, mas eu já fiz um período de estágio obrigatório, eu preciso de fato fazer outro? Então nós precisamos também diferenciar essas questões das etapas da educação, né, nós temos então a etapa da educação infantil, a etapa do Fundamental 1 e as demais etapas que são Fundamental 2 e ensino médio. As demais licenciaturas, elas focam no ensino ali dentro do Fundamental 2 e do ensino médio, enquanto a pedagogia, né, ela vai centrar ali no estágio supervisionado dentro da educação infantil e do Fundamental 1, que é essa questão da diferença. Por isso que você precisa, de fato, exercer esse estágio obrigatório, né? Isso. Então, por isso, né, que essa dúvida constante, tá, no nosso curso, porque as pessoas acabam questionando, né? Então, assim, a Jéssica, que é a professora Adriana também, relatou bem essa questão dessa importância do estágio e principalmente essa questão em relação à dispensa, né? Então, se você fez um curso de licenciatura, mesmo que for de licenciatura, e você está fazendo a sua segunda graduação em pedagogia, não é possível, tá? Dispensar você, né, numa carga horária total. Por quê? Porque são em âmbitos e contextos escolares diferentes, tá? Bem dito aí, muito, muito bem explicado. Então, diante desses apontamentos, né, nós colocamos aqui também em foco a importância do estágio supervisionado, que ele desempenha, então, um grande papel, né, principalmente na formação dos estudantes de licenciatura. Por quê? Né? Porque permite que você tenha articulação entre a teoria e a prática. Então, é um dos pontos fortes do estágio, o porquê é tão importante, né, realizar o estágio dentro dos cursos de licenciatura, justamente para que você tenha essa articulação de uma prática, de uma reflexão, né, e de uma ação, para que você entenda e compreenda toda essa questão dessa estrutura metodológica diante da prática que você estará atuando dentro de uma sala de aula, né? Então, vou até colocar esse tema aqui em foco justamente porque é de grande relevância essa questão de articular essa teoria com essa prática. Então, professoras, o que vocês, né, podem falar sobre essa questão dessa articulação, dessa importância aqui dentro do estágio? Eu acredito não, né? A prática ali, de fato, ela vem para complementar toda a teoria que nós já tivemos, né? Em todos os cursos, vocês podem observar que nós temos ali, então, as disciplinas voltadas para a teoria do ensino da língua portuguesa, a teoria do ensino da matemática, dentro, enfim, das licenciaturas, né? Nós temos também a didática, que, querendo ou não, é uma disciplina que fundamenta, a psicologia da educação, que nós estávamos comentando aqui há pouco, que é uma disciplina base ali para os cursos de licenciatura, porque ela vai tratar dessa questão do desenvolvimento da criança, como que eu, quanto professor, consigo compreender e afetar aquela criança com o ensino, né? Não só a criança, mas nós vemos ali em relação a todas as etapas, a questão da didática, como que eu vou me organizar quanto professor dentro de sala, qual a minha postura perante algumas atitudes, algumas vivências de sala, né? E essa vivência de sala você vai ter de fato quando você concretizar, estiver ali dentro do seu estágio ou for um professor regente de turma em si, né? Eu estiver ali ministrando uma disciplina ou algo relacionado a essa questão. Então, a teoria e a prática, elas andam ali, eu diria, que de mão dadas, né? Mãos dadas, exatamente por essa questão da importância de compreender o que é que eu preciso ter de bagagem para depois conseguir aplicar ali, estar bem preparado para o meu mercado de trabalho, para o meu campo de atuação, que é, no caso, né, a sala de aula em si. Complementando, né, como a Jéssica colocou, eu acho que esse ponto, pelo menos quando o aluno inicia o estágio, é o que também dá aquela certa assim, poxa, por que eu tenho que ir? Né, estou estudando, estou tendo fundamentos, ir ao campo te dá, pelo menos eu observo bastante, né, aluno Sim. reclama, e eu torno a falar até que a gente já comentou anteriormente, como que eu vou ter um profissional sem ele ter a prática. Mas uma das questões, quando eu venho chamando essa atenção, é pelo fato que eu já escutei, até acompanhando alunos, alguns professores falarem da rede, eu falo em questão de educação, olha, aqui que você vai aprender o que é ter prática. Aqui que você aprende o chão. E aí, às vezes, os alunos vêm falar, mas então é só lá. E eu
torno a colocar, não é só lá. Quando a Jéssica coloca, é essa articulação, é esse elo, é realmente esse elo, né? Eu lembro que uma professora ainda colocou um dia para mim e falou, olha, aqui que os alunos vão aprender, lá eles só aprendem teoria. E eu indaguei ela e falei, então, no meu ponto de vista, a tua faculdade foi mal feita. Lógico que ela olhou para mim com a cara super feia, né, não concordou, e aí falou assim, não, aqui eu vi realidades diferentes. Eu falei, tudo bem, são realidades diferentes, mas quando eu faço, como a Jéssica colocou, uma didática, arte de ensinar, que não vai te dar uma cartilha em nenhum momento, né, de como você tem que ensinar. Eu sempre falo que é dentro lá da escola que você vai observar o professor, não é um professor, você observa vários, por isso que você tem vários estágios que você está realizando. Você deve pegar o quê? Se atentar aos pontos positivos. O que é aquele ponto positivo? Ah, professor tal fez uma dinâmica, apresentou um conteúdo de uma forma legal, que chamou a atenção. Opa, eu falo assim, dá aquele insight, né? Ali que eu vou me apegar. Olha, já aquele professor não gostei do domínio, eu falo que é o pontinho negativo. Então, você esquece. Você não vai levar para o seu encaminhamento, a sua ação didática. Mas quando eu venho jogando essas questões, é porque se eu tenho, dentro da minha prática de aula, olha, eu vou formar o meu aluno em círculo dentro da sala. Isso foi uma metodologia ativa pensada teoricamente. Então, como eu posso pegar e falar que eu não tenho articulação? Então, a partir do momento que vocês veem dentro da faculdade, dentro dos cursos de licenciaturas, das várias licenciaturas, e a gente puxa aqui tanto para a segunda quanto para a pedagogia, você fala, nossa, eu estou vendo teoria. Para quê? Para te dar o suporte. Para você saber e você relacionar. Acho que não é à toa, que não é simplesmente o fato de você ir no estágio. Eu fui no estágio, eu observei, eu participei, eu fiz as regências, eu fiz todos os meus encaminhamentos, que a gente pode até aprofundar mais sobre isso. Mas é só eu colocar como foi? Não, é você também ter um momento de dentro do teu relatório, você ter aquela reflexão. Poxa, eu corrigi uma tarefa, mas essa tarefa não seria uma função do professor? Ele não iria fazer sozinho? Como foi aquele encaminhamento daquela tarefa? Aquela tarefa foi mecanizada? Não foi? Ou seja, esses encaminhamentos você tem na base da teoria. Então, eu considero realmente... Eu falo, dentro das graduações, a gente sempre tem as divisões, fundamentos, você tem parte de gestão, você tem parte de prática. A prática entra todos os estágios. Então, ele tem um peso muito grande, ele não trabalha sozinho, ele trabalha articulado. Quando a Jéssica coloca, nós temos disciplinas aqui que dá esse suporte. Eu tenho disciplinas voltadas para a língua portuguesa, para a história, para a geografia, para a ciência. Eu tenho as disciplinas bases, que eu falo de fundamentos, que seja da didática, da psicologia, eles são um elo, porque vai te fortalecer e vai te dar um encaminhamento dentro da sua prática. Então, realmente, ele tem esse elo e não é só, eu falo de boca para fora. Ele tem realmente você, enquanto acadêmico ali. Eu acredito que, por mais que no início a gente tenha uma certa rejeição, um pouco, mas enquanto profissional do lado de cá, a gente tem que mostrar para vocês esse elo e essa importância. Eu vou trazendo aqui algumas vivências minhas do estágio, porque o estágio foi uma parte muito marcante da minha graduação, né? Eu tive professoras excelentes, assim, inclusive a professora Ellen Ramos, né? Quem realizou o nosso primeiro estágio ali. Então, eu lembro que nós ficávamos com aquela insegurança, né? Porque temos que passar pela microaula, que é quando o professor de estágio ali vai ver se você de fato tem ali uma noção, uma postura para dentro de sala, né? E claro, é um período que você está sendo avaliado, é um período desconfortável, né? Até certo ponto, porque tudo que envolve a avaliação e outro avaliar você te deixa nervoso, te deixa receoso, né? Dentro de sala também, eu lembro que nós tivemos algumas situações em que eu olhava para a professora assim, eu achava que ela ia me dar uma resposta, quando na verdade eu era a regente daquela turma. Eu quem tinha que, calma pessoal, respira fundo, vamos sentar, eu que tinha que manter as rédeas ali. E hoje eu percebo que dando aula, sendo professora, não tendo ninguém me avaliando lá no fundo, né, eu ainda fico ali com aquela postura de que, pera, calma, agora tem os alunos me avaliando, porque eu parei de ter uma pessoa ali que estava me instruindo a ser professora, agora eu tenho os alunos que cobram de mim, e olha que eles cobram de verdade, né? Se eu escrevo ali alguma coisa no quadro que não dá para ler, eles, professor, eu não consigo ler, daí eu falo, opa, pera lá,
então, calma aí, que didática é essa que eu estou realizando aqui, que eu não estou conseguindo, né? Enfim, então, todas as coisinhas eu percebo que a questão do colocar os alunos em semicírculo, né? É uma prática legal. Eu, por ser professora de língua, eu lembro de observar algumas turmas em que a professora, ela não dava a oportunidade do aluno ler. Então, quem falava a maior parte da aula ali em língua inglesa era ela. Então, ela já tinha todo o conhecimento e ia sempre ficar para ela. O aluno começava e terminava a aula, talvez de uma maneira não necessariamente tão eficaz, né? E hoje eu percebo e eu quero que os meus alunos não tenham essa visão de que, poxa, peraí, eu tô na aula de inglês, mas eu não vou falar inglês porque só a professora lê, né? Então, é um ponto negativo que eu não peguei, mas eu fiz o inverso. Então, ao invés de fazer com que eles leiam, eu vou fazer com que eles tenham momentos de leitura em grupo, com que eles tenham momentos de diálogo ali, de fato, utilizando a língua inglesa ou utilizando a língua portuguesa. Então, realmente, a fundamentação da teoria com a prática, eu vejo hoje quanto professora, quanto profissional, mas confesso que quando eu estava ali quanto aluna, era algo mais cobrança, era algo mais cobrado, mas, nossa, quantas e quantas vezes eu não voltei no meu relatório de estágio para ver alguma teoria lá do PCN, da base, que eu precisei colocar, né, que nós tínhamos essa fundamentação, quantas e quantas vezes eu agradeci e falei, nossa, obrigada, Jéssica, por ter estudado essa teoria. Mas eu creio, a gente vai conversando assim, né? Vendo um bate-papo. Quando você vem colocando esse seu posicionamento, acho que já vem até de dificuldades que a gente tem enquanto fazer estágio. Nossa. Né? Acho que esse posicionamento de você falar, eu estou planejando a minha aula, eu vou encaminhar a minha aula, e daí você falar assim, sou eu, né? Aí eu lembro de mim, né, quando eu estava na graduação, minha primeira graduação em pedagogia, que a professora falou, olha, agora você tem que fazer um plano de aula. E foi aquele plano de aula modelo para você aprender. E eu falei, eu não consigo fazer o objetivo. E ela, Adriana, é você que tem que fazer. Eu falei, eu não consigo fazer. E demorou ali até eu... Não, agora eu sei. E depois dali foi embora. Né? Então, o fato, quando o aluno... enquanto acadêmico, fala, eu estou sendo avaliado, realmente, você está sendo avaliado. Aí eu tenho uma aula piloto, né, como a Jéssica colocou em um outro formato, você está sendo avaliado, mas é o segmento do quê? De você aproveitar, eu falo, enquanto você está sendo. Porque aqui você tem um profissional para te falar, olha, aqui faltou isso. Olha, nesse posicionamento você podia aprofundar. Aqui você preparou atividades demais. Olha o seu tempo. Né? É uma questão do estágio, você está lá, está encaminhando, você normalmente viu a tua sala de aula antes. E nesse ver antes, é justamente para isso. Então, quando você tem esse feedback, né, com ali o profissional que vai te dar essa orientação, olha, aqui está faltando. E é o quê? É justamente esse possível campo. Acabou a graduação, a gente fala assim, a graduação aprendo tudo? Não aprende. Aqui eu falo assim, que é o pontapé inicial. E mesmo para quem está na segunda licenciatura, sabe também que não aprende, falo por experiência própria, porque eu também tenho 2 licenciaturas. Você ainda fala, nossa, como eu ainda tenho que aprender mais coisas. Só que depois dali é você. Você não vai ter o teu professor, né, o tempo todo te puxando, te chamando a atenção. Então, eu falo assim, aproveitem realmente esse momento, né, para sugar realmente. Às vezes a gente escuta na graduação, suga, né, ali, né, busca, tira informação e pergunta, porque depois você não vai ter esse amparo mais para te dar esse suporte. Falando em plano de aula modelo, eu lembro a vez que a escola forneceu um plano de aula. A escola que eu trabalhava, que eu assumi de fato uma turma, eles forneceram. Eu falei, mas gente, não é o modelo que eu vi na graduação. Pra onde vai com esse modelo? Ou, tem que fazer o plano de ensino da sua disciplina. E eu, calma, gente, pera, eu lembro de ter visto uma parte da teoria lá na didática, mas era completamente... Então, assim, são modelos que você, professor, vai ter que se adequar, mas sempre vai ter o objetivo específico, o objetivo do que você quer que você... Não eu vou trabalhar as placas tectônicas. Não, você não vai trabalhar, você vai trabalhar a habilidade que você quer que aquele aluno desenvolva dentro desse conteúdo. Então, assim, até passar por essa noção, né, de entender o que eu preciso desenvolver naquele aluno, realmente é bem gostoso descobrir isso, depois que você já teve esses momentos de teoria e prática, que você fala, ok, eu estou amparado por, né? Diferente de, muitas vezes, nós vemos professores assim, que de fato não foram amparados, não tiveram essa primeira orientação, ou não deram a devida importância ao período de estágio, né? E aí nós vemos ali, depois fica um pouquinho sofrido. Sim, e reafirmando, né, o que as professoras falaram, que de fato isso realmente acontece, né? Eu concordo com todos os pontos.
E além disso também, a gente reforça bem essa questão, né? Até a Jéssica deu esse exemplo. Eu assumi uma sala de aula, eu assumi uma escola que o plano de aula é totalmente diferente, mas o que o estágio, né, ele propicia para você? Que você volte ali nas teorias, né, dentro da disciplina da didática, da psicologia da educação, e alinhe a teoria que você realmente quer formar aquele aluno, né? Então, qual teoria você pode estar seguindo? Né? Qual autor que eu posso estar embasando para construir o meu plano em placas tectônicas, por exemplo? Então, isso, né, é o casamento mesmo da articulação, tanto da teoria quanto da prática. Até nos nossos estudos, nós citamos, entre também as professoras, acredito que elas também reafirmam, né, tanto o Libânio quanto a Selma Garrido Pimenta, que eles demonstram que o estágio, né, até a professora Adriana comentou muito isso, é uma oportunidade de realmente você errar. Né? Errar em que sentido? Em ser apontado, né, o que realmente necessita, o plano de aula, às vezes a postura, né, às vezes a forma da fala, a questão da oratória. Então, o estágio, gente, ele é muito enriquecedor, né? Então, por isso, essa é a importância dele. Então, muitas vezes a gente até recebe questionamento, nossa, professora, mas para que tudo isso de horas de estágio, né? 30 horas na disciplina de gestão, 30 horas na disciplina de educação infantil. Pessoal, é o melhor momento que vocês têm realmente para que a teoria de vocês seja ali de fato efetivada, justamente ali com todos os princípios, todos os teóricos, todos os autores que vocês tiveram. Então, serve como embasamento para que, né, vocês consigam ali construir, né, a questão ali de criar estratégias, de criar metodologias, né, que realmente ali o estágio, a hora que você entra pela primeira vez ali na sala de aula, muitas vezes você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Só que daí você tem que buscar toda aquela fundamentação, aquela estrutura que você tem. Não, eu consigo, eu vou determinar esse conteúdo por meio dessa linha, dessa corrente teórica, dessa didática, né? E assim você vai ali permeando ali o ensino e também a aprendizagem. Então, é de extrema importância essas observações ali diante do estágio. Fábio, e com relação às horas, né? Eu lembro de ter falado isso quanto aluna também. Falando, nossa, professora, mas eu vou observar esse tanto de tempo, essa turma, e depois... e daí eu lembro de ter chegado junto com o meu amigo de estágio, assim, nós olhando e falando assim, olha, eu não iria no consultório de um médico que observou durante 2 dias um plano, um pronto-socorro, porque assim... Por incrível que pareça, a nossa profissão, ela é a que, acredito que tem menos experiência, menos tempo ali de ter experiência de estágio do que as demais profissões. Porque, por exemplo, na medicina você vai lá, tem que fazer a residência. A residência não são 48 horas, e lembrando que é estágio em 6 anos... Né? Entende? Então, assim, e por que a nossa tem que ser? É uma profissão importante tanto quanto. Sim, né? É uma profissão que vai lidar com gente, que vai formar gente, vai cuidar ali, de fato, da formação humana. Então, comparado às demais, é o mínimo, né? A questão da observação, a questão... Então, é muito errôneo da nossa parte pensar, nossa, mas quanto tempo que eu vou ter que observar? Mas, não é a profissão que você, de fato, está se dedicando para atuar no seu campo, né? É o campo de atuação que você pretende seguir. Então, sempre pensem dessa forma, né? Poxa, mas então um médico, ele faz uma residência por quanto tempo? Um advogado, ele precisa estar ali, de fato... Há quanto tempo, né? Entendendo sobre os processos, alguém da enfermagem precisa estar há quanto tempo ali realizando os estágios dentro, enfim, então toda a parte prática do campo, né? Ela precisa ser bem cravada, bem concentrada, então ela precisa de um tempo para acontecer. E mesmo, agora pegando o que você está colocando, né? E é uma questão que realmente a gente fala, para que tantas horas? Só que na hora que você pede, vou fazer o planejamento ali. Isso, aí ótimo. O aluno fala assim, porque eu falo, já escutei muito isso. Olha, professora, mas eu não observei isso. Eu falo, mas como que você não observou se essa quantidade de carga horária é tão pouca como você, né? Porque para mim é pouco, você fala que é muito. E você ficou na sala que você vai aplicar a atividade. Sim, perfeito. Então, acho que é um posicionamento para a gente entender, né? Tirar realmente essa visão. A gente fala que é muito quando você coloca. É 40, é 30, o que é? Eu tenho que montar, eu tenho que fazer relatórios, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Você está olhando numa conjuntura total. Exato. Mas você vai observar que você vai olhar aquela turma. É aquela turma que você vai aplicar a tua atividade e você vai ver que aquela quantidade de horas ainda é pouco. Tá? É pouco porque você vai ver detalhes de uma aula que você pensa, eu vou ter que ficar às 4 horas, vamos supor,
você fica lá as 4 horas direto. Mas eu tenho que pensar em todos os encaminhamentos de rotina, de todos os segmentos até o final. Então, se você não observou também, bem observado, é onde chega no planejamento, você vai ter o ponto ali, né, a dificuldade para fazer. Então, não é, a gente fala assim, muita hora, é até pouco. E quantas vezes, eu sempre faço uma lista para os meus alunos e coloco no canto do quadro, né, o que nós precisamos fazer hoje. Eu aprendi, assim, que eles precisam ter um norte, eles precisam ter onde eles vão chegar, né, ao final dessa aula. Então, eu faço lá uma listinha. E não significa que vocês não vão errar quanto professores regentes, tá? Isso. É aprender com o erro também. Quantas e quantas vezes eu coloquei atividade demais. Nossa, assim, uns 5 tópicos, e nós chegávamos no terceiro e eu falava, gente, eu não vou correr com esse tópico aqui, porque senão eles não vão lembrar disso lá na frente, e eu preciso, mas esses 2 outros tópicos vão para a próxima aula, e eles cobram, eles falam, professora, nós não finalizamos 2 tópicos. Eu falo, pessoal, perdão, eu programei mal a aula, né, não contabilizei o tanto de tempo que nós teríamos para fazer determinadas atividades, e não levei em consideração também que nessa atividade vocês teriam mais dificuldade do que... Claro que, né, nessa teoria eu vou falando, brincando ali com eles, explicando por que nós vamos deixar para a próxima aula, né? Mas quantas e quantas vezes, na hora de preparar, eu falo, ok, eles vão conseguir passar isso aqui tranquilo. E todo dia na sala de aula é isso que é legal, né? Nós estudamos a teoria para ter uma prática ali completamente diferente todos os dias, que a sala, ela tá de uma forma diferente todos os dias. Os meus alunos, às vezes, não dormiu bem, o outro não comeu legal, o outro não prestou atenção na explicação. Então, assim, é um cotidiano que você está sendo preparado para diversas impossibilidades ou possibilidades, né? Isso mesmo. Então, Jéssica, perfeito. E daí é onde você também reafirma, né, a questão do planejamento, que ele é flexível, né? Justamente, né? Igual a gente, né, pode ter diversos equívocos ali dentro de uma sala de aula, impossibilidades muitas vezes, né? Você prepara uma aula, então você tem que ter esse domínio, essa questão de, né, saber reestruturar a sua aula. No entanto, por isso que o planejamento é considerado flexível, né? Justamente também pela realidade dos alunos, a realidade social, a realidade do dia, né? Então, isso de fato é de extrema importância. Você pode ter 3 sextos anos, você vai preparar. Por isso que a gente não tem a cartilha, Exato, né? Eu falo, mesmo. tem uma cartilha, eu achar que eu peguei um primeiro ano esse ano, o ano que vem eu vou pegar o primeiro ano e vai ser a e vou seguir coisa. a mesma cartilha. Não, nunca, porque não vai, porque essas questões de cada sala, ela influencia bastante no teu encaminhamento. Isso, e tanto economicamente, socialmente, né, culturalmente, então isso tem que ser agora, bem nós estamos retratado. recebendo no Fundamental 2 os alunos que finalizaram o Fundamental 1 na pandemia, né? Isso. Então... Outro perfil de aluno. Totalmente. Completo. E assim, eu estava acostumada com os alunos ali, tarefa, tá aqui. Então, assim, a questão, obviamente, é uma questão cultural, que nós vamos ter que moldar novamente. A questão do escrever. Assim, a que me pegou mais foi o caderno. Eles não sabiam mais para onde ia o caderno. E assim, imagina, eles vêm, então, de um caderninho pequenininho, um de português, um de matemática, outro de ciência, porque geralmente é dividido, né? Aí agora eles têm um caderno com 10 matérias, eles precisam se organizar lá, e a cada 50 minutos sai um professor, entra outro, com uma energia diferente. Eu fico pensando como que passa aquela angústia dentro do coraçãozinho deles, né? E eu falo, nossa, nós como professores precisamos ser mais zelosos, não deixar, obviamente, né, vamos deixando por questão da pandemia. Não, eles precisam, de fato, voltar para um molde ali aluno, porque nós precisamos desenvolver neles questão de competência, questão de assiduidade, com atividades e disciplinas, mas é um preparo completamente diferente, e a escola buscou formação para nós, né, quanto professores, no sentido de, olha, o aluno que você está recebendo, ele está mais inseguro, ele está mais... eu vou usar a palavra preguiçoso, mas seria no sentido de menos motivado para... uma questão que nós estávamos vendo com os nonos anos, né? Eles não têm mais um incentivo acadêmico no sentido de ter vontade de continuar os estudos. Claro que isso eles vão, né, aflorando ao longo do tempo, mas imagina, nono ano, essa questão de mudando de escola muitas vezes, mudando de turma, questão de hormônios, enfim. Então, todas essas questões humanas nós somos convidados e obrigados a olhar quanto professores, né? Para aí sim conseguir desenvolver um papel, desenvolver um plano ali que acate uma maioria daqueles alunos. Isso. E essa observação que você fez foi muito importante, porque eu lembrei, né, de uma vivência minha também, que eu tive, na verdade, esse ano, de alunos pós-pandemia, igual a Jéssica que comentou, não é somente ali nas séries iniciais, mas também no ensino médio, né? Eu sou professora também do ensino médio, numa rede privada,
E eu tenho diversos alunos que só escrevem, né? A Jéssica falou ali em relação ao caderno, eles só escrevem na página frontal do caderno. O verso, eles não escrevem. Por quê? Porque muitos faziam trabalho no Word, né? Faziam trabalhos ali em algumas plataformas digitais, então eles não têm o hábito de escrever no verso, né? Então, eu senti muito essa dificuldade, eu falei, não, mas eu prefiro que você escreva no verso também. E não, em torno de mais ou menos de 25 alunos, né? 12 alunos não escrevem no verso justamente por retratar esse período da pandemia e ser considerado, né, esse novo aluno aí na própria sociedade. E voltando a essa questão também, para os anos iniciais, a gente pega alunos hoje, eu pego um aluno de 3º ano, aí você pensa que esse aluno de 3º ano, ele teve o seu primeiro ano em um período totalmente pandêmico. Isso. E ele passou o 2º ano, que foi o ano passado, em transição, voltando, né, para aqui, o ambiente escolar. Isso. Quando ele vem agora para o 3º ano, é onde a gente até enquanto estágio, você tem uma dificuldade, eu falo, você realmente aí acadêmico de pensar em planejar. O porquê? Perfeito. Pego lá um conteúdo, vou trabalhar um gênero textual, fábula, por exemplo. Mas eu tenho que pensar que o meu aluno de um 3º ano já saberia a estrutura de um texto, ele saberia apanhar no seu caderno, mas aí eu falo, vamos lá, gente, vamos lembrar essa estrutura que ele teve anterior. Ou seja, você vai explicar o conteúdo, mas você vai ter que retomar a estrutura, o encaminhamento. A parte, ele está escrevendo com a letra cursiva, e a gente sabe que tem aluno do 3º ano que não está, eu falo pelo menos de estágios que eu tenho acompanhado, né? Não são todos que estão escrevendo com a letra cursiva. Então, eu tenho que retomar, tomar o cuidado com que tipo de letra que eu vou colocar para o meu aluno, para ele entender. Aonde que você vai ver isso? Na tua observação. Perfeito. Né? É na tua observação. Então, são diversas situações que a gente está colocando aqui. A gente fala de todas as esferas, inclusive no ensino superior. Não fica atrás, porque eu sei que a grande maioria também aí que está assistindo, às vezes passou por uma formação desse modelo. Perfeito. Quando você vem agora, olha, você tem que escrever. Mas, poxa, cansa. Cansa por quê? Você não estava habituado a esse modo. Então, é uma questão que a gente fala de adaptação, de flexibilidade, que a gente vai, aos poucos, vamos ajeitando até chegar à nossa prática concreta. Isso mesmo. Então, gente, dando continuidade aqui, né, alguns questionamentos, principalmente também, igual a gente está falando dessas atividades, né, da questão, né, do desenvolvimento ali do estágio, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho também sobre essa questão da divisão de estágio, né? Então, o que acontece realmente de fato? Quantos estágios, né, eles são previstos no curso de licenciatura? Como que funciona essa divisão? Então, eu vou colocar aqui também que é algo bem relevante dentro da disciplina de estágio. Tá? Se vocês quiserem começar a falar... Bem, eu vou falar da minha realidade, né, que eu não estou no EAD, né, eu trabalho no curso presencial, mas o que eu coloco, a questão, cada licenciatura, ela tem seu campo específico. Se eu pego uma licenciatura de História, de Ciência, Geografia, assim por diante, normalmente seu estágio vai ser direcionado ali ao quê? Aos anos finais do ensino fundamental, a gente fala ensino fundamental 2 e ensino médio. Esse é o seu campo. Se eu pego no campo da pedagogia, temos uma outra característica. Então, eu vou ter um estágio direcionado à educação infantil, um estágio direcionado aos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, Fundamental 1, e o estágio de gestão. E por que essa divisão? Qual que é o campo de atuação do pedagogo? Educação básica, primeira etapa, educação infantil, anos iniciais, fundamental, e na parte da gestão, OTP. Então, esse trabalho pedagógico, como eu não vou ter esse direcionamento dentro do estágio? Então, ter essas ramificações é o que faz você ter que realmente fazer. Professor, eu fiz ali uma graduação, né? Eu já tenho uma carga horária, eu trabalho. Eu tenho uma licenciatura. Sou formada em pedagogia, sou formada em história. Mas eu sei que a história não me deu o encaminhamento de eu entrar numa educação infantil. A história não me preparou para me dar uma orientação para um professor. Olha, a sua forma aqui,
a tua sala está ali com uma complicação, vamos agir com uma outra metodologia? A história não me ensinou isso. Aonde que eu aprendo? É na pedagogia. Então, quando você tem essas ramificações, né, esse total de carga horária, esse total de estágio, é justamente nesse viés, de você entender que o seu campo ali, ele está direcionado ao que você está se formando. Se é uma licenciatura plena que não seja em pedagogia, ele também tem o seu direcionamento de como está atuar. Se é no campo da pedagogia, ele vai te preparar para todos os campos. Eu não gosto de criança. Já deve ter ouvido falar isso, né? Eu não gosto da educação infantil. Tá, mas você tem que ser formado por completo. Eu não vou formar meio pedagogo. Então, ele tem que ter o acesso, sim, à educação infantil. Se você não gosta, então tudo bem. Fui lá, vi meu estágio, eu não gostei. É uma etapa que eu sei que eu não vou trabalhar, mas você passou. Se você for encaminhado para trabalhar numa gestão, numa instituição dessa, você sabe quais são, você conhece o chão da escola, você sabe os procedimentos. Então, tem que ser passado, sim, por todos esses encaminhamentos. Isso, por todas as etapas. E é bem, de fato, isso que a Adriana falou, a importância de muitas vezes você até se identificar, né, justamente, eu fiz estágio ali na educação infantil, gostei muito, eu fiz estágio ali juntamente com uma pedagoga, eu admirei essa pedagoga, eu gostei dessa função, dessa estratégia, dessa metodologia, de como que ela atua dentro da escola. Então, isso é importante dentro do estágio. Por isso que nós não podemos, de forma alguma, dispensar, eu vou fazer a dispensa no estágio de língua portuguesa ou de matemática. Não, porque você necessita desse suporte, tá? Esse que é o chão da escola, para você realmente se basear e ver, né, qual o caminho a ser percorrido, né? Muitos conseguem se embasar, eu vou ser professora, às vezes é professora 20 horas num determinado período e as outras 20 horas pode exercer a função de pedagoga, né? Então, essa é a importância para você também se identificar, para você também entender, né, quais as estratégias que você pode ali se manter diante daquela função. Então, foi muito importante ali que a Adriana comentou. Tá? Nossa, é muito bom ouvir isso de uma outra pessoa, né? Porque às vezes eu falo assim, gente, acho que os alunos, assim, na live, eles devem falar assim, essa professora Jéssica tá doida, como que eu vou fazer estágio em língua portuguesa, em matemática, enfim. Mas entendam que isso faz parte da formação que vocês, de fato, escolheram, né? Eu, quando professora de letras, de língua portuguesa e inglesa, eu me recordo que dentro do campo de letras, nós temos ainda a divisão, né? A linguística e a literatura. E eu lembro que o professor ainda falou, é uma linha muito tênue e você pode cair de um lado ou do outro. Eu caí do lado da linguística e continuo, né? Mas mesmo assim, ainda tive que cumprir com as minhas funções dentro da área da literatura. E eu descobri que não é o que eu achava um bicho de sete cabeças, né? E foi assim também com a educação infantil. Nós estávamos comentando aqui, que eu falei que eu não gosto, eu não tenho apreço por séries finais ali, né? O ensino médio, a graduação em si. Eu não tenho muita vontade de dar aula ali presencialmente em sala, mas eu já atuei, né? Já dei aula, e principalmente para os adultos, na educação de jovens e adultos, né? No EJA. Mas foi na educação infantil que eu me descobri. E eu só me descobri porque eu tive a oportunidade de realizar o estágio em educação infantil. Em um momento ali, em determinado momento da minha graduação, eu lembro, assim, de entrar e falar, nossa, realmente, eu gosto desse ambiente, eu gosto desse... E hoje estou completamente apaixonada por atuar na educação infantil, que eu falo que é uma coisa, assim, que te pega, te amarra e te abraça. E... essa questão também relacionada, né, à divisão em si, por mais que você, professor, pedagogo no caso, né, voltado ali para a área da pedagogia, não tenha interesse em atuar dentro de sala, fique mais voltado para a gestão, mas se um professor falta, é o pedagogo quem vai substituir. Então, você relembra bem. Se um professor falta, e daí, assim, você vai ter que seguir o cronograma que está daquela aula. Então, se aquela turma do terceiro ano vai ter a primeira aula de língua portuguesa, você vai ter que saber aqueles aspectos da língua portuguesa que eles vão trabalhar. Logo após já entra ciências, logo após já entra... Então, assim, o básico e o mínimo
você precisa ter, né? Tanto, acredito que a pedagogia, ela é uma formação humana, né? Eu acho que é o pilar ali, é a base, e eu acredito que todos nós deveríamos passar por essa graduação e termos essa noção de todas as áreas, porque elas são contempladas ali. Então, para você fazer, eu, quando professora de língua inglesa, hora ou outra, eu preciso ensinar o gênero textual receita, e eu preciso ter a interdisciplinaridade da matemática, eu preciso ter a interdisciplinaridade da história, de como surgiu aquela receita, da geografia, de onde ela é mais utilizada, a cultura. Então, assim, é uma formação profissional dentro da sua profissão. Ô, Jéssica, e lembrando isso, que muitas vezes, eu quero ser somente pedagoga, mas você vai corrigir o plano de aula de um professor de português. Perfeito, verdade. Você vai corrigir um plano de aula de um professor de matemática. Então, essa é a base, né? Então... Você vai ter que dar dicas, metodologias, estratégias, ações, né? É o perfil do pedagogo da escola que vai formando os professores daquela escola, né? Então, eu percebo ali onde eu trabalho, minha pedagoga é excepcional, né? Amo ela de paixão, a professora Mari. Ela corrige, assim, com um tato tão, assim, que você fala, não tô sendo corrigida, ela tá dando uma dica. E, de fato, é esse o apoio pedagógico que a escola precisa ter. Verdade. Um incentivo de, pessoal, vamos fazer tal dinâmica com os alunos, tal gincana com os alunos, e assim, isso vai refletir lá na frente, você fala, nossa, é verdade, ela plantou o verde lá na frente, ela sabia onde ela ia chegar conosco, e assim, é fenomenal. Com certeza. Então, né, infelizmente, o papo está muito bom, mas nós teremos que encerrar. Tá? Então, agradeço, né, a presença da professora Jéssica, da professora Adriana, né, e espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído com a formação de vocês, e espero revê-los novamente em um próximo podcast, tá bom? Eu falei que ia quebrar o protocolo rapidinho. Isso, Jéssica. Eu gosto de quebrar a produção ali brava comigo. Mas, nós comentamos a respeito de algumas etapas, mas eu acharia interessante também nós falarmos a respeito das documentações, né? O período é rapidez, 2 minutos. Com relação às etapas, né? Que nós temos as divisões. Eu lembro de quando eu atuei, né? E hoje, obviamente, ele fica configurado dessa forma, porque é a forma mais orgânica, né? O aluno, ele inicia por parte da documentação do estágio, que é uma parte ali primordial, né? Na aula inaugural do estágio, os alunos perguntaram, professora, mas e se eu só preencher o termo, não enviar, eu já posso começar a observação? Jamais. Não, gente, vocês são assegurados. Isso nunca pode acontecer. Então, vou só estender mais um pouquinho, gente, por favor, e falar sobre essa questão da etapa, né? Que primeiro ali é a questão da documentação, a carta de apresentação, que é de fato a carta que mostra que você é um aluno, que você é um estudante da instituição, que você está a campo buscando ali um campo para que você realize o seu estágio, que de fato é direito perante ao seu curso, né? Então, é a carta que vai firmar esse vínculo. Eu, quanto aluno, a instituição de ensino e a escola, né? E depois tem o termo de compromisso. E por que o termo de compromisso, pessoal, é tão importante? Vamos lá, falem vocês, porque os alunos já estão cansados de me ouvirem falar sobre o termo. Eu vejo, né, quando vem entrando nesses assuntos, a gente fala... Porque só a cobrança do estágio. Você também tem um amparo, eu falo, legal. Quando nós temos o termo de compromisso, né, é estabelecidos convênios com os municípios, então não é nada solto, né? Temos uma central de estágio que tem uma preparação, uma organização, a gente fala por trás de todo o estágio, até você chegar no seu campo, tem todo um trabalho com várias pessoas atrás. Então não é simplesmente, vou lá, eu peguei a assinatura e fiz. Não, tem que ser passado, tem que ser protocolado aqui dentro, tem que ser inserido. A gente fala, tem todos os trâmites, porque realmente, como a professora Fabiana colocou, você é assegurado. Se você não segue os passos, como que vamos ter essa asseguração? Então, o termo de compromisso é o estabelecimento de fato, nesse elo ali, com, a gente fala, a comunidade escolar. Eu tenho que ter ele, né? Então, não é simplesmente, fala assim, um elo de compromisso, né, de responsabilidade, porque enquanto instituição, você não tem uma carga horária de emprego. Isso é determinado dentro do termo. Não vale carga horária de emprego, você não tem direitos empregatícios. Você está servindo um serviço, sim, para a sua formação, mas é uma segurança também do outro lado. Eu coloco assim, a gente é um corpo estranho dentro da escola. Exato. A escola não vai colocar qualquer pessoa lá dentro, até diante de tantos graus de violências que a gente está tendo, né? Então, a partir daquele momento que eu tenho essa documentação, eu tenho os outros procedimentos de assédio, assim por diante, a escola também é assegurada. Então,
Você, enquanto é um sujeito que está ali, está representando a Unifates, porque você é matriculado aqui, né? É o corpo estranho, porque não pertence àquela realidade, mas tem um compromisso com ele. Então, esse termo é fundamental para o desenvolvimento. Eu falo, todas as etapas do estágio são fundamentais, não podem ser puladas. Nossa, perfeito. Sim, e outra importância também que tem dentro do termo de compromisso, né, que sempre ali na nota de rodapé vem descrito, né, a sua identificação, a questão do seu... É que muitas vezes nós não pedimos no EAD, porque nós já temos ali na própria secretaria, mas a sua identidade, o seu CPF, né, então toda essa questão ali, até que a professora Adriana falou em questão de um corpo estranho dentro da escola, é necessário que você leve o seu termo de compromisso, que você protocole e também que nós aqui da instituição demos aquele aval para você que está tudo ok, que está tudo preenchido, para que você também possa realizar o estágio. Então, em hipótese nenhuma, pessoal, a gente pode aceitar, né, um estágio que nem não tinha termo de compromisso, que não tinha nada validado. Nossa, e aqui entra um ponto bem importante que nas lives eu costumo orientar falando assim, se você já está indo como um corpo estranho dentro de uma escola, solicitar um serviço ali, no caso o serviço, né, do estágio, não é algo remunerado, mas entendam a palavra aqui em relação ao serviço, você está solicitando um elo, né? As pessoas precisam sentir confiabilidade no seu trabalho e no seu perfil. Então, eu sempre bato nessa tecla de que o seu perfil é extremamente importante, porque é a sua carta de apresentação, eu diria a sua janela, né, o seu convite ali, a sua identidade ali, no caso de, olha, vá com uma roupa que de fato adeque-se ao ambiente, use uma linguagem que seja de fato propícia ao local, você precisa compreender que você está fazendo parte de um ambiente que é formal, então eu até costumo orientar principalmente a ética da boa vestimenta, a boa conduta, ela entra e ela cabe, ela existe sim, tá? Isso não é interferir no jeito que você se veste fora do âmbito escolar, fora do seu... mas a um tribunal você não vai com qualquer roupa, porque na escola você iria, né? Com relação ao seu linguajar, com relação à sua discreticidade, né? Então, eu acredito que eu falo assim para os alunos, olha, se você tem a oportunidade de colocar um jaleco, isso vai fazer com que você esteja ali, de fato, inserido dentro daquele ambiente com algo que te profissionalize, né? Um jaleco, ele é bem-vindo, um crachá, ele é bem-vindo para te identificar dentro daquela instituição, né? Então, essa parte da documentação, ela é exorbitantemente importante. Passando, então, a parte da documentação, nós faremos o plano de ensino, que é quando você vai, de fato, estar dentro daquela escola, né? No EAD, nós temos ali um plano que os alunos precisam preencher quando que eles estarão realizando as observações e quando que eles estarão realizando as regências dentro de sala, né? Então, a observação, ela é aquele período em que o aluno vai ter o contato com a turma que ele vai estagiar, e aqui entra um ponto muito importante, porque eu já ouvi aluno falando assim, professora, eu fiz a observação no 3º ano e vou aplicar a regência no 5º, isso não existe, né? Então, você precisa observar a turma que você, de fato, vai aplicar a sua regência, porque é o momento em que você vai conhecer aquela turma. Né? O elo ali que você tem com o professor regente, ele vai ser primordial para entender se você vai, de fato, atuar ali ou se você vai realmente só ficar quietinho ali, observando, sentando, né, na última carteira, observando, ou se em um momento que o professor fala, olha, você poderia, por gentileza, entregar essas atividades, você pode interagir ali com a sala, né? É um momento de uma conversa com o professor regente e o aluno professor, que no caso são vocês que estão realizando o estágio. É um momento ali que você vai criar um elo com a turma e, além disso, observar tudo que você consegue para que quando você for criar a sua regência, você já saiba quem são aqueles alunos, já tem um modelo daquela turma, se eu tenho um aluno com baixa visão, se eu tenho um aluno que é PCD, se eu preciso adaptar a minha aula de alguma forma, né? Então, o ponto da observação, ele é crucial dentro do estágio ali. Isso. Alguém tem alguma relevância ali para falar sobre a observação? Ou já passamos? Acho que a Jéssica, né, confirmou tudo, assim, complementando aqui, é só essa questão de você se preocupar realmente ali com a realidade social da escola. Perfeito. Né, da sala de aula que você vai atuar. Então, é igual a Jéssica ali comentou. Você vai propiciar uma metodologia adaptada para algum aluno, como que vai funcionar, né, como que esses alunos, eles preferem, né, ter essa metodologia de que forma, de trabalhar em círculo, de trabalhar em dupla, né, então a observação, ela é primordial.
E aí sempre perguntando pro professor regente, Perfeito. né? Sim. Porque às vezes você até fala assim, vou romper com aquela lógica da turma. Já escutei muito aluno falando isso, mas a sala é muito tradicional, eu quero fazer diferente. Mas esse diferente até que ponto? Isso. Ou eu vou levar algum doce, que tem, às vezes eu faço uma dinâmica, mas eu falo, será que na sala não tem nenhum aluno com alguma intolerância? Perfeito. Então, Aluno diabético. quando você faz essa observação, você tem que perguntar realmente para o professor, eu quero fazer isso. Eu vou observar a minha aula no terceiro ano, mas vou aplicar no terceiro ano, né? Por não favor. no quinto. Não, E eu vou lá e jamais. pergunto para a professora, olha, eu estou pensando em fazer isso na minha regência. Maravilha. Eu posso trazer um doce? Porque já aconteceu, Isso. que nem eu falo, do ano passado mesmo, teve uma turma minha que ela queria levar um pirulito, mas é um pirulito vermelho. Eu tinha uma aluna com intolerância a corante vermelho, Olha só. Sim, a minha filha que tem específico. intolerância a corante. né? Ao corante. Então, ela levou um outro doce que não continha o corante. Perfeito. Soube Sim, quando? perfeito. Perguntando. Isso. Né? Então, nessa observação e participação que a Maravilha. gente fala que você está ali auxiliando também, você tem que perguntar. É o momento de você sugar também o professor regente em sala de aula. Perfeito. Isso é bem interessante que a Adriana falou. A minha filha tem alergia a corantes, então na escola dela teve aquela festa das cores, né? Eu tive que levar ela para o hospital e tive que internar. Justamente por quê? Porque ela tem alergia a algumas cores, tá? Não são todos, mas no mínimo 3 que foram usadas, eu tive que levar ela para o hospital e eu fiquei com ela internada um dia. Tá? Nossa. Com relação a essa parte de observar, né, na observação e participação e na regência, muitos alunos falam assim, professor, mas o que eu vou aplicar de conteúdo de língua portuguesa? O que eu vou aplicar de não é que você vai preparar, né, que ele é pré-estipulado dentro do plano de ensino anual que o professor realizou para aquela turma tem uma apostila a seguir, eles têm um começo e um fim, né, um norte ali. Então, dentro dessa conversa durante a observação, você vai entender ali quando, por exemplo, na semana que vem começa a minha regência, ou daqui 2 semanas. Eu vou conversar então com a professora, olha, a minha regência começa no dia tal, a partir de qual ponto eu posso seguir de acordo com o conteúdo que a professora já tem programado, ou muitos professores, eles acabam possibilitando que nessas aulas, né, de regência, principalmente aconteceu na minha, nós trabalhássemos dentro ali do conteúdo, mas algo à parte, né, abordando o que o professor precisa para que o conteúdo não fique atrasado, não fique defasado, mas trazendo dinâmicas e práticas ali diferentes de acordo com o enredo da sala de aula, né. Então, é na parte da regência que você vai ter essa experiência de fato, ir ali à frente, se portar como um professor, utilizar o quadro, os recursos metodológicos, né? Para que você desenvolva ali, então, o seu conteúdo que foi preparado por você. Muitas vezes acontece também do aluno chegar e falar, professora, eu já observei. Aí a professora regente vai fazer a atividade para eu aplicar. Não, você não vai só aplicar. Você vai, desde o momento do planejamento, né? Saber, poxa, olha, eu preciso dar 5 atividades nessa aula. Essas 5 atividades eu tenho tempo para aplicar elas, tal aluno vai ter mais dificuldade, vou precisar, né, esperar um pouquinho para que eles terminem, para avançar para a próxima atividade. Então, a parte da regência, ela é onde eu vou pôr na prática ali tudo que eu já vi de teoria, tudo que eu já conheci daquela turma durante o período da observação, para colocar lá no meu relatório final, né? E o relatório final é um documento que ele precisa conter tudo. Eu costumo dizer para o aluno que o relatório final é o raio-x do que ele fez durante o período de regência, de observação, né? Então, por isso que ali ele vai colocar, de fato, o que aconteceu durante a observação, o que ele conseguiu observar de diferente naquela turma, a postura daquele professor regente, a postura dele quanto professor quando estava ali naquela sala, porque muitas vezes o que nós programamos não é o que sai como o acordado, por isso que cada aula de observação tem ali uma ficha para você preencher e cada aula da regência tem uma ficha para você preencher também. Então, essas partes da regência, acredito que são bem importantes, né? Com certeza. Eu acho que nós temos temas aqui para vários encontros, né? A produção aqui está bravíssima. Gente, eu já encerrei, acho que agora... 5 podcasts seriam, né, pouco para falar sobre estágio. Acho que um para cada momento. Perfeito, aqui. Perfeito. Hoje é o estágio, podcast estágio 1. Em breve terá o podcast estágio 2. Não, mas já chega. Já terminei minhas considerações, acredito que era só... Né, é importante esse momento aqui, porque, por exemplo, muitas vezes nas aulas inaugurais de estágio, né, os alunos nos veem falando essas informativas e pensam que, não, é só a Unifates que faz isso. Não, pessoal, isso é algo geral, é algo pré-estabelecido, é algo que vem dando certo, né, e vai continuar, porque é uma prática que precisa acontecer. E nós temos, que nem falar, diretrizes,
diretrizes, né? Perfeito. Diretrizes Isso, curriculares, que elas curriculares. orientam. Então, não é inventado, não foi a Unifates que inventou. O curso de pedagogia mesmo, ela tem diretrizes, ela tem obrigatoriedades PPC, com práticas, perfeito. né, que tem que ser cumprida a questão de carga horária. Então, estamos desenvolvendo da forma, seguindo a legislação realmente. E se nós não cumprimos essa cobrança e essa oferta do estágio, nós estamos quebrando um contrato que foi firmado com o aluno quando ele comprou o curso, né? No momento que ele vai ali e fala, olha, eu quero fazer pedagogia, nós, quanto instituição, precisamos proporcionar a vocês esse momento e vocês precisam cumprir enquanto alunos, né? Sim, isso. Mas acredito que era isso. Agora então sim. Tá. Nós agradecemos, então, a presença, né, das professoras novamente e acredito que foi um tema, assim, de grande relevância. E se vocês tiverem questionamentos, né, depois vocês podem estar entrando em contato conosco também, que em breve nós faremos um novo podcast. Com certeza, né? Com certeza. Então tá, pessoal, obrigada e até mais. Tchau, muito obrigada. Tchau.